Já digo logo, gente, é de terror, por isso que eu tô parecendo fantasma. Quantas vezes já ouvimos um relato assustador enquanto o Dia das Bruxas se aproxima e fantasma é o que não falta? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além. Sejam muito bem-vindos ao quadro 4 Dias de Terror, que vai acontecer até o Dia das Bruxas. E para quem é novo no canal, semanalmente a gente sempre traz episódios sobre lendas urbanas, casos de true crime e também relatos sobrenaturais, né? Sempre nessa ordem aí. E os nossos episódios geralmente são mais longos, porém, como essa daqui é a semana do Halloween, todo dia vai sair episódio até o Halloween. Todos eles de terror e todos eles curtinhos. E esse episódio foi requisitado pela nossa ouvinte Carol de Cruzeiro, em São Paulo, que adora esses casos mal-assombrados. Carol, muito obrigada pela audiência e espero que você goste desse relato. Mas agora, sem mais delongas, peguem seus cobertores, sua pipoquinha, um crucifixo e vamos ao relato mal-assombrado de hoje, que é a Silent Hill brasileira, a cidade de Paranapiacaba, em São Paulo. E tudo começou por volta de 1867, quando foi criada a vila de Paranapiacaba para abrigar os construtores e trabalhadores da ferrovia que estava sendo construída ali, em São Paulo, para o transporte do café, desde Jundiaí até o Porto de Santos, que era o nosso maior produto de exportação naquela época, né, por conta do ciclo do café. E nessa, o governo brasileiro acabou colocando essa empreitada nas mãos do Barão de Mauá, que, por sua vez, consultou engenheiros ingleses que, na época, eram os melhores do mundo em construção ferroviária, porque eles tinham uma vasta experiência em criar ferrovias dentro de todo o Reino Unido, o que aconteceu durante a Revolução Industrial, né? Então a São Paulo Railway foi quem ganhou essa licitação, que na verdade nem existia licitação naquela época, né? Mas o Barão de Mauá era um cara bem esperto e inteligente, principalmente no quesito de modernidade, então eu confio que ele realmente fez a melhor escolha. E vale lembrar que naquela época a escravidão no Brasil ainda existia e estava a todo vapor, só sendo abolida em 1888. Só que a Inglaterra era o país que ficava em cima da gente pra gente acabar com a escravatura. Então, assim, né, os ingleses com essa empreitada meio que olharam pro outro lado e aceitaram o acordo de qualquer jeito. Isso porque ali na ferrovia existiam trabalhadores tanto escravos quanto em situação de escravidão que eram os próprios ingleses, já que eles não sabiam falar português e se tornavam meio que escravos por dívida naquele grande esquema que estava acontecendo ali. E dentre esses imigrantes estava o Daniel Fox, o engenheiro-chefe do projeto que acabou construindo sua casa em cima da colina mais alta ali da cidade, na serra mesmo. A casa dele foi muito bem projetada, já que ele era um engenheiro, né? E tinha até aquecimento interno no solo e água corrente quente, né? Realmente um luxo. E tinha ali também na residência uma sacada, da qual ele conseguia ver toda a cidade e ver se os trabalhadores estavam ou não cumprindo então com as suas funções. Só que porque a casa ficava em cima da colina e a região é bastante nublada, ele mesmo conseguia ver tudo, né? Quando ele estava ali na sacada, mas os trabalhadores nunca conseguiam vê-lo. Então sempre tinham um grande medo de que os trabalhadores estivessem sendo vigiados, já que o Daniel podia ou não estar na sacada os vigiando, né? Que nem o panóptico da teoria do Michel Foucault. E o que acontecia se ele estivesse lá e visse que alguém não estava cumprindo com as suas funções então, Jéssica? Bem, gente, ele mandava um dos seus vários capatazes irem até aquele trabalhador e castigá-lo, né? Em alguns casos, a pessoa só fazia mesmo perder o emprego, mas assim, imagina você, como inglês que não sabe nada de português, perder o emprego ali. É uma situação perigosa, né? Porque a pessoa não podia nem voltar para a Inglaterra e estava preso como mendigo basicamente, já que ele não conseguiria um outro emprego porque, como todo mundo na cidade falava inglês, os ingleses não tinham incentivo para aprender português e eles acabam não aprendendo, né? Então eles meio que estavam ali, né, entre a cruz e a espada. Pois bem, talvez por conta de o Daniel Fox ter sido um homem bastante maligno durante a sua vida, as pessoas ao longo da história e até mesmo hoje em dia já presenciaram certos eventos dentro da casa na colina. Em um dos cômodos tem um retrato do Daniel Fox ao lado da esposa dele, e esse quadro, tal qual o retrato do menino do quarto branco, foi pintado de forma que os olhos deles dois, né, te seguem aonde quer que você vá dentro do cômodo.
Porém, a casa toda apresenta uma energia muito ruim e pesada. E o que se sabe é que o Daniel e a mulher dele, os dois faleceram no Brasil. Então a casa foi comprada várias vezes por várias pessoas ao longo dos anos. Mas todo mundo que morou ali realmente comentou sobre a energia do lugar. E olha que eles nem tinham os quadros dispostos lá naquele cômodo enquanto eles moravam ali, né? Mas já teve gente que inclusive alegou ter visto o próprio espírito do Daniel Fox rondando dentro da casa. E como eles sabem que é o Daniel? Porque ele era super alto e as pessoas que veem esse espírito geralmente veem uma sombra de 2 metros do lado de fora. Inclusive, houve um episódio presenciado por uma equipe paranormal em que eles estavam para ir na casa à noite, por volta das 11 da noite, quando um monitor do museu que existe na casa hoje em dia, né, foi fazer então a última vistoria antes de entregar as chaves para os investigadores paranormais. E nessa ele viu que uma das portas que eles tinham aberto mais cedo estava trancada. Então ele achou aquilo muito estranho, mas como ele tinha chave, ele tentou abrir a porta. E tentou é a palavra certa, né, porque ele pelejou e nada, não conseguia, gente. Então, quando ele finalmente desistiu de abrir a porta se abriu sozinha. E os guardas que estavam ali com esse monitor, então, falaram que era melhor ele não entrar dentro do cômodo, mas ele entrou assim mesmo. E eles até tentaram acender as luzes daquela sala, né, que era o antigo escritório do Daniel, mas elas não acendiam. Então, eles foram até o disjuntor da casa, mas isso também não funcionou. E bem naquela hora, gente, estava chegando também a equipe de investigação paranormal, que viu a porta da casa aberta, pensou que era de casa e foi logo entrando. Só que bem na hora que eles entram, todo mundo que estava dentro da residência houve um barulho bem alto de baque, como se a casa estivesse sendo demolida, que estava vindo dos fundos da casa até a parte da frente, né? E esse barulho já foi realmente relatado por outras pessoas, né, de equipes paranormais que já foram investigar aquela casa. Mas naquela noite o barulho foi tão alto e assustador que todo mundo que estava dentro da casa saiu correndo e morrendo de medo, né? Mas voltando então ao tempo da construção da ferrovia. Vale salientar que os trabalhadores ali, eles não eram bem pagos, só o Daniel Fox e os outros engenheiros da ferrovia. E as condições de vida eram bastante insalubres, né? Não se tinha ali um hospital, né? No máximo uma enfermaria para o caso de alguém perder algum braço. Então imagina aí, né? Um bando de europeu branquelo no meio da mata sendo picado por vários mosquitos que eles nunca tinham nem visto na vida, né? E pegando então várias doenças para qual os corpos deles não tinham nenhum anticorpo, né? É a colonização acontecendo de novo, só isso. E isso, juntamente com esse trabalho que já era bem pesado, né? O que acabou então ocasionando várias mortes que ocorreram na cidade. E os operários, quando morriam, eram então enterrados ou onde eles tinham morrido mesmo, ou em valas coletivas, caso se tratasse de uma morte causada por uma pandemia, né, já que não tinha cemitério na cidade. Então, a vida ali era muito dura, principalmente nessa fase da construção. E isso tanto para os escravos que recebiam os piores trabalhos e também os mais pesados, quanto também para os próprios trabalhadores da ferrovia. Então agora vamos dar um salto temporal para quando a ferrovia já estava em funcionamento lá no final do século XIX e começo do século XX. Naquela época, não existia walkie-talkie e nem telefone. Então, quando um trem chegava em uma cidade, consequentemente numa nova estação, da estação eles telegrafavam para a próxima e era tudo coordenado ali então com base no tempo de deslocamento dos trens até a próxima cidade, o que era calculado com base no relógio da torre de Paranapiacaba. Porém, um dia deu uma pane no relógio da torre que quebrou, o que acabou fazendo com que 2 trens fossem autorizados a estarem no mesmo trilho. E ao entrarem em um túnel escuro, o túnel número 13, né, os condutores não puderam ver o outro trem, e mais tarde, quando eles finalmente se viram, eles não conseguiram frear a tempo. Então eles acabaram se chocando um contra o outro no acidente que foi terrível e ocasionou muitas mortes e também muitas pessoas se feriram ali. Sem falar que tinha muita gente trabalhando dentro do próprio túnel naquele momento, e eles também morreram no acidente, ou por conta da colisão, ou por causa dos cabos de aço que eram utilizados para puxar as locomotivas serra acima e também nas descidas, justamente para evitar que elas chegassem então no litoral em alta velocidade e perdessem controle e saíssem dos trilhos, né?
Então, basicamente, esses cabos de aço se soltaram dos trens no momento da colisão e acabaram esquartejando essas pessoas que estavam dentro do túnel e não no trem. E dizem que todos esses mortos, independente de classe econômica, foram enterrados então ali dentro do próprio túnel, o túnel 13. E justamente várias pessoas que visitam esse túnel, especialmente as que passam por ali durante a noite, perto da meia-noite, já testemunharam um trem fantasma, literalmente. E a forma como eles descrevem esse trem é como se fosse um trem bem antigo de 1800 que é meio translúcido. E, de acordo com eles, você consegue ver as luzes do trem e escutar o apito e até mesmo consegue ver os passageiros bem vestidos, dentro do trem, entrando e saindo do túnel. Só que isso para as pessoas que estão do lado de fora do túnel. Porém, há relatos também de pessoas que estão dentro do túnel, perto da meia-noite, escutam um trem vindo, murmúrios e até mesmo sofrem empurrões que as fazem cair. Sem falar então, que se você levar algum objeto de dentro do túnel com você, como uma pedra, um parafuso ou qualquer objeto mesmo que você encontra ali dentro, você é atormentado pelas almas das pessoas que morreram ali dentro até que você devolva o artefato roubado de volta ao túnel. O que nos leva ao nosso terceiro ponto mal assombrado na cidade, que é a árvore de avisos. Essa árvore era uma árvore na qual, basicamente, eles colocavam avisos de horário de missa, e também outros avisos da própria companhia ferroviária. Então as pessoas, durante a vida, e aparentemente também depois da morte, sempre iam ali na árvore para verificar se tinha algum aviso importante. E ali também há relatos então de pessoas que já ouviram vozes desencarnadas perto da árvore e até mesmo pessoas que já viram pessoas perto da árvore, de pé, olhando para a árvore, mas ao se aproximarem delas, essas pessoas desapareciam e não se via mais ninguém ali por perto. Mas a própria cidade também é bastante mal assombrada. Por exemplo, as pessoas que moram ali hoje em dia dizem que nem deixam os filhos brincarem na rua depois das 6 da tarde na sexta-feira. E isso porque o trem fantasma já foi avistado também depois das 6. Geralmente ele passa perto da meia-noite, Mas, de qualquer forma, as crianças são sempre as que mais veem esse trem, o que dá, então, muito medo em todo mundo ali. E o nosso relato chegou ao fim. Lembrando que amanhã nós temos a nossa última história assustadora vindo, então fiquem atentos. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de comentar, deixar um like e considerem se inscrever no canal se vocês quiserem e ativar o sininho de notificações. E lembrem-se, se estiverem em São Paulo, fiquem atentos aos trens.